Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Muito bem, queridos irmãos, irmãs. Este mês nós estamos falando sobre a questão do suicídio e temos dito para não desistir da vida. E hoje nós queremos tratar do assunto: não desista dos seus sonhos. Amém? Não desista dos seus sonhos. E vamos usar como texto base a história de José, no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 3 a seguir, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Teve outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Essa é uma das histórias, podemos dizer, mais lindas da Bíblia, pelo desfecho daquilo que aconteceu na vida de José e como ele, então, prosperou na terra da aflição e como também ele teve a capacidade de perdoar os seus irmãos que tentaram contra a vida dele. Uma história que nos leva a pensar em nos esforçarmos para alcançarmos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender que o sonho que Deus deu a José era um prelúdio de algo grandioso e futurístico que ia acontecer na vida de José. Deus estava estabelecendo a história de José, revelando para ele o que iria acontecer no futuro. E nós sabemos, mediante a palavra de Deus, que Deus, ele revela os seus mistérios, ele revela o seu propósito, ele revela a sua vontade para com as nossas vidas, ele nos direciona para que possamos alcançar e realizar coisas extraordinárias da parte de Deus para com as nossas vidas. É importante nós entendermos que nós não estamos nessa vida por acaso. A nossa vida não é um acaso, não é um acidente de percurso. Deus estabeleceu a nossa existência. Foi Ele que nos criou, Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, foi Ele que decidiu que nós iríamos existir. Então, se você está aqui, é porque Deus de fato escolheu você para estar nessa noite ouvindo a palavra dele. Se você está aqui, é porque Deus tem te sustentado. O salmista, ele declara: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes
de qualquer um deles existir. Então Deus, Ele, de fato, é que escreve a nossa história. É Ele que determina a nossa história. É Ele que estabelece os propósitos em nossas vidas. Cabe a nós, de fato, nos tornarmos fiéis ao propósito de Deus. Cabe a mim e a você aceitar o propósito de Deus, a vontade de Deus, e nos esforçarmos para cumprir todo o propósito de Deus. E cumprindo o propósito de Deus, certamente nós teremos sucesso na vida. Certamente alcançaremos a vitória. Ou seja, é Deus que nos escolheu, foi Ele que estabeleceu a nossa existência. O profeta Jeremias, quando foi chamado para exercer o ministério profético, ele tentou se esquivar, ele tentou deixar o propósito de Deus, mas Deus falou com ele. No capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte, o profeta Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei para profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então Deus, Ele estabelece a nossa história e Ele também age na nossa história. E Ele age em nossas vidas, e Ele nos protege, Ele nos guarda e Ele nos fortalece para que possamos de fato cumprir a história que Ele estabeleceu. Então nós não podemos desistir dos nossos sonhos, não podemos desistir dos nossos projetos, não podemos desistir de viver, porque Deus está conosco. A palavra dele está dizendo: foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, é Ele que estabelece dias, noites, tempos, estações, é Deus que estabelece todas as coisas. Então precisa acreditar nisso. José, certamente, ele confiava em Deus, ele acreditava no Senhor. O apóstolo Paulo, em meio às adversidades da vida, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem um projeto, um propósito, se você tem um sonho, fique firme no seu sonho, sabe? Faça tudo que for necessário para cumprir o seu sonho, para estabelecer o seu projeto. Não desista em meio às dificuldades, não fique com medo das oposições. Veja que quando Deus falou com Jeremias, ele estava amedrontado, ele falou: não tenha medo deles, eu serei contigo, eu estarei com você, não tenha medo da oposição, porque eu estarei com você naquele dia. Então Deus é aquele que nos guarda e nos livra, é aquele que nos dá condições de vencer os obstáculos que surgem diariamente contra as nossas vidas, contra os nossos sonhos. Observamos o texto que nós lemos. Muito embora José era o filho preferido, amado do pai, ele encontrou oposição diante do sonho que Deus havia dado a ele, do projeto de vida que Deus havia estabelecido na vida dele, a história que Deus estava escrevendo na vida dele. Ele teve de fato oposições. Os próprios irmãos se oporam a ele. O texto está muito claro: os irmãos dele tinham inveja, não conseguiam mais falar amigavelmente com ele, estavam odiando ele cada vez mais por conta das revelações que Deus estava dando a José. Eles estavam de fato irritados com José, porque tinham ciúmes, porque o pai o amava mais, tinham ciúmes porque Deus estava estabelecendo algo grandioso na vida deles, e eles então estavam assim, de fato, com raiva do próprio irmão, porque Deus havia escolhido ele para governar. Deus havia escolhido ele para uma grande obra. E assim, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos oposições, muitas vezes é da própria família, Porque às vezes Deus estabelece algo grandioso em nossas vidas e as pessoas acham que aquilo seria
Mas nós não podemos nos amedrontar com isso, nós não podemos desistir do propósito de Deus. Temos que nos manter firmes, acreditando no Senhor, acreditando que Ele de fato vai cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então o próprio Deus, Ele fala e Ele vela sobre a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não muda, Ele é imutável, Ele permanece o mesmo. No que Ele falou a meu respeito, a seu respeito, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Nós podemos até ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque nele não há sombra de variações, ele permanece fiel. Então Deus havia estabelecido na vida de José algo grandioso. Ele ia se tornar governador do Egito. Assim, os irmãos dele, os pais, iriam se curvar diante dele como uma autoridade política e governamental, porque Deus estava estabelecendo isso. Mas ele precisava se manter íntegro e fiel ao Senhor para cumprir o propósito de Deus. Enquanto os irmãos estavam com ciúmes e com ódio de José, o pai também o repreendeu. Nós observamos o texto que José foi repreendido por Jacó, porque achava, o que é isso? Vamos ter que nos curvar diante de você agora, nos prostrar em terra diante de você? Mas havia uma diferença entre o pai e os irmãos. Enquanto o pai o repreendeu e os irmãos o odiavam ainda mais, a Bíblia diz que Jacó, ele guardava aquilo e refletia aquilo no coração. Ou seja, ele estava compreendendo que aquela situação era Deus que estava determinando a vida do seu filho. Por isso ele estava refletindo no coração sobre a questão do sonho que Deus havia dado a José. Isso é interessante. Enquanto alguns odiam, enquanto uns, melhor dizer, odeiam, né? Melhor português, né? Quando uns odeiam, ciúmam, outros apoiam. Então o pai tinha o consentimento, o apoio, né? Porque estava refletindo no coração a respeito das revelações que José estava recebendo da parte de Deus, né? O texto mais à frente diz que José foi traído pelos irmãos, né? Quando Jacó enviou José para ir aos irmãos que estavam no campo pastoreando as ovelhas, a Bíblia diz que quando eles observaram José e vendo ele se aproximar, lá vem o sonhador, e agora vamos matá-lo, é a oportunidade que nós temos, vamos tirar a vida dele, vamos dizer para nosso pai que um animal selvagem o devorou. Ou seja, eles estavam tramando a morte do próprio irmão, desejando matar o próprio irmão, mas eles ponderaram naquela questão e resolveram então vender José para uns ismaelitas que estavam passando de caravana por ali, e ele foi levado para o Egito. Lá ele foi comprado por Potifar, oficial do faraó, chefe da guarda. E na casa de Potifar, ele se tornou administrador, e Deus era com ele naquele lugar, e ele foi bem sucedido, ele tomava de conta de todo o patrimônio do seu patrão. E em uma determinada ocasião, a mulher de Potifar assediou ele, mas ele resistiu àquele assédio, fugiu, deixando sua capa na casa de Potifar, e ela chamou os empregados e diz: olha, o hebreu que está aqui tentou abusar de mim. Ele foi preso, passou um tempo na cadeia. Lá ele revelou 2 sonhos de 2 funcionários de Faraó que estavam presos ali. E depois do cumprimento dos sonhos que foram revelados, Faraó também sonhou. A Bíblia diz que ele sonhou, e não tinha ninguém que interpretasse o sonho de Faraó. E um dos que estavam lá no cárcere, que foi liberto após a revelação do sonho,
Ele diz: olha, quando estava preso lá no cárcere, tinha um que revelou os sonhos que eu e o meu companheiro tivemos na cadeia, e lá cumpriu o que ele disse. Então mandaram chamar José para então interpretar o sonho de Faraó. Ele interpreta, se torna governador do Egito, e tudo isso, irmãos, aconteceu em meio a toda essa perseguição e toda essa dificuldade que ele estava enfrentando. E ele foi vencedor, vitorioso, se tornou próspero, governador, porque ele foi fiel ao propósito de Deus. Ele se manteve íntegro diante do Senhor. Ele era fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, né? Ele é escravo lá no Egito e ele era fiel ao seu dono. E essa foi a razão de ele ter alcançado a vitória. Ou seja, ele se submeteu a Deus, à autoridade divina e à autoridade do seu patrão. E por essa razão, Deus era com ele. Deus foi estabelecendo de fato a vitória de José. Assim também, se nós queremos alcançar a vitória, precisamos observar a nossa caminhada. Como nós estamos caminhando no nosso dia a dia, estamos sendo fiéis ao propósito de Deus, fiéis à palavra do Senhor, estamos sendo fiéis àquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas, temos nos submetido às autoridades que estão acima de nós. Precisamos observar isso. Se queremos de fato alcançar vitórias grandiosas da parte de Deus, precisamos vencer todas as oposições, todas as dificuldades, tudo aquilo que nos leva a desistir e abandonar o propósito de Deus, ou até dificultar o propósito de Deus em nossas vidas, através dos nossos pecados, das nossas incoerências, irresponsabilidades e assim por diante. Nós precisamos nos manter fiel ao Senhor, precisamos ser responsáveis no nosso dia a dia para de fato alcançar a vitória. Então José, ele estava firme no propósito, no propósito que Deus havia estabelecido dele. Ele não se desviou daquele propósito. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, estabelecem um propósito, sonham por algo, mas diante das aflições, das dificuldades, dos obstáculos, eles desistem. Aí mudam de propósito, o tempo todo mudando de propósito, mudando de sonhos, mudando de projetos, e Deus então não cumpre e não estabelece a vitória dele, porque ele é como um vento, é guiado de um lado para o outro. Ele é uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional, espiritual, uma pessoa que está sendo jogada de um lado para o outro devido às circunstâncias que estão na sua vida. Então, se nós queremos vencer, precisamos ter firme o nosso propósito. A pessoa que de fato tem um propósito, ela vence as incompreensões, ela vence as perseguições, ela vence as tentações, ela vence as tempestades, porque ela estabeleceu na sua vida um propósito. Então, se nós queremos alcançar vitórias, queremos a realização do nosso sonho, nós precisamos lutar por isso, precisamos manter firme o nosso propósito para alcançarmos essa vitória. José se manteve íntegro diante de Deus, e isso de fato levou ele a conquistar e apropriar da promessa de Deus. Ele se tornou governador do Egito, porque na verdade ele não murmurou, e ele tinha motivos para murmurar. Ele não lamentou, ele não questionou, simplesmente ele estava vivendo a vida normal dele, em meio às tribulações, acusações, traições, invejas. Ele mantinha a sua vida voltada para Deus. O seu olhar estava no propósito de Deus, e isso de fato levou ele a alcançar a vitória. E já depois que se revelaram seus irmãos como governador do Egito, e os irmãos aflitos e amedrontados com medo de José mandar matá-los, José declara para eles: olha,
Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Às vezes nós queremos mudar de lugar, de cidade, de estado, às vezes de país, achando que isso vai melhorar a nossa vida. E às vezes, e muitas das vezes, Deus quer mudar a nossa história na terra da nossa aflição. No lugar onde nós somos afligidos diariamente, Deus quer mudar a nossa história. Quem sabe, Deus quer mudar a sua história aqui mesmo em Santo Antônio do Supérfluo. Muitos querem ir para Brasília, muitos querem sair daqui, mas provavelmente Deus tem algo grandioso a fazer na sua vida. E quem sabe é aqui nessa cidade. Então você não pode ficar vacilando. Você tem que buscar entender o propósito de Deus e assim, de fato, não desistir dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Se mantém fiel ao Senhor. Se mantém firme no propósito e Deus vai te dar vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu não sei qual é o seu sonho, seu projeto, mas Deus sabe, e eu acredito que você também tem noção e sabe o seu projeto, o seu sonho, o seu desejo. Então coloque diante de Deus nessa noite e fala: Senhor, eu quero manter firme no propósito de alcançar o desejo do meu coração, de alcançar a minha vitória, o meu projeto, de realizar os meus sonhos, de realizar os meus projetos. Fale com Deus essa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele te conhece, né? Sabe o que passa no seu interior, o que passa no seu coração. Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece até mesmo as suas desistências e, quem sabe, até mesmo você tenha tentado desistir de viver. Deus sabe disso, e nessa noite Ele quer te fortalecer. Nessa noite Ele quer dizer para você: olha, fica firme, porque eu tenho algo grandioso na tua vida. Não desista, vá à frente, não abandone a embarcação, siga em frente, porque eu estou contigo. Curve sua cabeça. Pai, nós queremos orar nessa noite, reconhecendo, Deus, que Tu és aquele que conhece nosso íntimo, nosso interior, nosso coração. Reconhecendo, Pai, que o Senhor foi quem nos criou, que estabeleceu a nossa vida, a nossa história. Reconhecendo, Pai, que o Senhor tem propósitos definidos, ó Deus, para as nossas vidas, que os nossos dias estão escritos no Teu livro, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço nessa noite que Teu Espírito Santo venha fortalecer cada irmão e irmã que aqui se encontra, ó Deus. Que eu possa, Deus, falar profundamente ao coração do meu irmão, da minha irmã, de tal forma que eles possam se levantar e erguer a cabeça e continuar olhando para o Senhor como autor e consumador da fé, como realizador dos nossos sonhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que seja estabelecido na vida de cada um, Senhor, a força, o vigor, ó Deus, a confiança e esperança no propósito que vem de Ti, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, abençoa Teus filhos, abençoa Tua igreja. Eu te peço a glória do Teu santo e eterno nome, ó Deus, em o nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém.